Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Bono Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? E vamos tentar saber, explicar, entender tudo que está acontecendo nos bastidores. Daqui a pouco você vai saber. Não, tudo, fala aí pra mim. Não vou falar. Tudo que está acontecendo nos bastidores do Flamengo. Enquanto isso, vamos ouvir os trechos aí. O Andrés dá uma alfinetadinha aí para variar. Vamos ver aí, ô Flavinho. Eu também acho que está manchado. Realmente é manchado de preto e branco. As pessoas têm que entender que erro de arbitragem para lá ou para cá sempre teve, sempre vai ter. E ontem, talvez, ele demorou para voltar atrás pelo quarto ato, pelo que ele escreveu, que eu não conseguiu ouvir, que eu também não entendo como esses rádios não conseguem ouvir, ouve, não ouve, mas ele tomou a visão correta porque não foi pênalti. Não, o Carille quer todo mundo. Se puder trazer mais 10 jogadores, o treinador quer. Nós vamos contratar mais 1 ou 2 atacantes e, como eu já disse, nós vamos trazer 7, 8 jogadores até o meio do ano que espontarem nos campeonatos do interior, no campeonato de outros estados, para fazer um time novamente vencedor por próximos 5, 6 anos. Manda ele revender o contrato dele pro Flamengo de novo. Não tem chance não, presidente. Não, ele revende, ele está revendendo. Ele tem que revender o contrato dele pro Flamengo, aí pede 20 milhões, 30 milhões que ele vale no mercado aí. Ficou alguma mágoa, presidente? Oi? Ficou alguma mágoa com o Guerreiro? Nenhuma. O jogador tem o direito de procurar uma melhor parte financeira para ele. Eu não fico com raiva não, só estou falando da verdade. O problema é que ele está tendo no Flamengo é isso de novo. Ele quer 16, 20 milhões, que tem time que paga isso para ele quer que o Flamengo pague para ele. Seria mais fácil a volta do Jô, Andrés? Ele tá ganhando muito lá, hein? Os japoneses ficaram loucos lá, estão pagando uma fortuna para ele, pô. O Corinthians ganhou 11 títulos e o São Paulo, referência, um clube grande, importante do futebol brasileiro, conquistou apenas uma taça. Por que isso aconteceu, essa disparidade envolvendo dois gigantes aí da capital paulista? Rotatividade de jogador, rotatividade de treinador, rotatividade de dirigente. Agora puseram 3 mágicos lá que vamos ver o que aí eles vão fazer. Que 3 mágicos? Pô, o Raí é o expert, Raí do bom senso. Ele vai resolver todos os problemas do São Paulo. Quais são os outros 2 mágicos, Andrés? Não, pô, o Lugano e o Ricardo Rocha estão trabalhando no futebol. Excelente, sem problema nenhum. Eu sei o que é perder, eu já perdi também. Dói, às vezes você fala coisas que não deve depois do jogo. É normal. Eu não tenho problema nenhum, não vou ter problema nenhum. A relação vai ser ótima. Agora, eles precisam consertar o vestiário lá que tem problema lá. Qual foi o problema lá, André? Consertar. Qual foi o problema, André? Vocês sabem, é que vocês não falam, vocês sabem, muita gente aí sabe, é só falar os problemas que tem lá. A gente não estava lá ontem, não. O que aconteceu lá? Não ontem, o problema já veio desde o ano passado. Conta aí pra gente. Ganhar, o Edmundo foi jogador, ele sabe, se o vestiário não estiver bom, é difícil ganhar. O vestiário não estava bom lá? Eu não sei disso não. Pra mim o vestiário do Palmeiras estava muito bom. Bem, jogador perfumadinho. Estava tudo arrumado, sem problema nenhum. Não teve... Toalhinha dobrada. Eu não sei se o presidente do Corinthians sabe essas informações. Ele podia divulgar, né? Eu não tenho essa informação. Eu acho muito ruim esse negócio de você joga no ar, fica um negócio, fala. Eu não tenho nenhuma informação a respeito. O chuveiro, a água era fria. Pintaram o banheiro, o ano passado estava cheirando do relacionamento do treinador com o jogador. Precisa dizer o que é. Não, ele tá falando de outra coisa. Ele tá falando do vestiário do Palmeiras. O ambiente do Palmeiras não é muito bom. Não é muito bom. O vestiário do Palmeiras. Do clima. Seria legal se prestar atenção no programa. O que ele está dizendo é que o vestiário do Palmeiras não está bom desde o ano passado. Foi o que ele disse. Eu entendi que lá no vestiário do Palmeiras, onde eles usaram... Não, do vestiário da... Olha, nós vamos fazer o seguinte. Não, pode falar. Você que está em casa. Eu quero pedir desculpa. Ele, às vezes, ele tá numa outra dimensão, ele tá num outro planeta, ele esquece de onde ele tá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu acho isso uma tremenda sacanagem. Agora, você falar do vestiário do outro time. Agora, e não explicar por quê. Não. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo rápido, teremos uma substituição, o Rodrigo Cassino, que almoçou e jantou
e Papô Oswaldo Pascoal sairá. Olha que coisa. Que é isso aí, mano? Na saída ele faz um passo, filha. E vai chegar aqui Nação Rubro-Negra. Vem um convidado muito especial fazer o programa agora, tá bom? Nós vamos pro intervalo, a gente volta rapidinho. Falou, Cassinão. Obrigado, ficou bom alguma coisa. Tá desculpado. Boa viagem, Cassino. Vai comer alguma coisa, Cassino? Vai pro inferno. Seu batata. Vai pela sombra. Parece seu batata. Vai pro inferno, Cassino. Estamos de volta aqui ao Fox Sports Rádio e agora recebendo um convidado muito legal, muito gente boa, Rodrigo Caetano, ex-diretor de futebol do Flamengo. Fala, Rodrigão, tudo bem? Pera, você já vai falar aí porque estamos acertando o seu áudio aí. Você já vai falar, Rodrigo, você já vai dar boa tarde. Nós vamos falar do Flamengo aí. Você estava falando, você acha que o Flamengo vai de Maurício Barbieri mesmo? Eu fico com essa impressão, Benjamin. O time do Flamengo tem tentado, o Clube de Regatas Flamengo tem tentado algumas contratações como treinador e no mercado, nesse momento, a gente não vê nenhuma perspectiva. Estou me baseando naquilo que a gente tem de informação. Tem. Se o Flamengo quiser contratar, tem. Tem o Cuca. Mas a gente já seduz o cara, aí que o cara tem que entrar. Uma vez. Sabe quem que tem? O Leonardo. O Leonardo não vem trabalhar no futebol brasileiro. Aí cabe ao dirigente. São Paulo propôs a ele. Cabe ao dirigente tentar seduzir o cara. Então vamos ver com quem era o rei da sedução do Flamengo. Agora, daqui a pouco ele vai ser o rei da sedução em outro clube. Agora sim. Rodrigo Caetano, boa tarde, obrigado por você ter vindo aí. Obrigado, Benja, boa tarde a todos vocês, prazer estar aqui e participar aí do teu programa. Que é uma honra. É nosso, não é só dele não. Né? É verdade, vamos começar com essa dele só. Você tá decepcionado com o Flamengo? Você sai decepcionado, frustrado? Não, de forma nenhuma, Benja. Eu fiquei 3 anos e 3 meses no clube, um clube da grandeza do Flamengo, da dimensão, né? Clube de maior torcida do país, que a gente sabe que é uma exigência muito grande. Talvez a única questão tenha sido, né, o momento, realmente, porque a ideia e o projeto era de seguirmos adiante, pelo menos até o final do ano, quando encerraria o meu contrato. Mas a gente sabe como é que funciona no futebol brasileiro, lamentavelmente, e aí eu não falo por mim, né, eu falo também pelos aqueles outros profissionais que saíram junto e que também prestaram um grande serviço ao Flamengo. E a minha saída é motivo, para mim, de honra por ter participado, eu acho que de todo esse período da reconstrução do clube, que independentemente de ter ganho ou não um título de expressão, reconhecidamente foi um período em que o Flamengo se transformou. Todo mundo vai falar com você, cara, só o seguinte, só você contratava jogador? Ou por exemplo, o Bandeira ou alguém do futebol falava assim, Rodrigo, quero contratar fulano. Ou todos vinham assim, não, só você contratava, só você escolheu o nome. Benja, aquele clube que dá total autonomia para um profissional na questão da contratação, tanto de atletas como de comissão técnica, certamente ele na minha visão, está cometendo um equívoco, né? Porque ninguém deseja isso, muito menos eu. Isso é sempre uma decisão em conjunto, existe processo, e hoje no Flamengo existe um processo nas contratações, a gente envolve também muito um departamento que foi criado lá, que é o Centro de Inteligência e Mercado. Mas a maior discussão, a maior contestação, eu não vejo nem por aí. Talvez os resultados, a expectativa não tenha sido alcançada, mas boa parte de todos esses atletas contratados, ou quase a totalidade deles, eram disputados ou eram desejados aí por outros grandes clubes do futebol brasileiro. Então, acho que é claro que existiram erros, óbvio, mas não vejo que um determinado jogador que não atingiu a melhor performance dele no Flamengo tenha que ser, na verdade, rotulado como um jogador que não deu certo. O Flamengo construiu um elenco, e acho de bom nível, e aí, acompanhando vocês todos, sempre esteve entre os 4 melhores elencos do Brasil aí. Desequilibrado. Bom, desequilibrado. É um bom elenco, concordo com você. E acho também, Sr. Mani, que dentro disso, fazendo porque sempre a avaliação são dos títulos, né, ou dos grandes títulos, né? Um ano de 2017 que o Flamengo teve, e que por detalhe não conquistou, né, talvez 2 ou 3 títulos no mesmo do ano, poderia se transformar talvez num dos melhores anos da história do clube, né?
E do mesmo jeito que nem tudo pode ser considerado acerto, boa parte também não deva ser considerado erro, porque senão o Flamengo não teria disputado todas as competições, né, e chegado nelas como chegou aconteceu. Na final da Copa do Brasil, da Sul-Americana. Eu acho que o Flamengo não teve um ano ruim. O que eu acho, Rodrigo, vou aproveitar e fazer uma pergunta para você, é nesse sentido. Você se arrepende de alguma contratação feita e se arrepende de não ter contratado algum jogador? Por exemplo, eu sempre falei aqui, o Flamengo precisa de laterais. Quando contratou-se o Rodolfo, é mais do menos, do mesmo. Eu sempre disse isso aqui. Empilhou o jogador do lado direito, empilhou o jogador do lado esquerdo. E faltavam jogadores para algumas posições, um zagueiro e laterais, que todo mundo fala isso. Então a pergunta é essa, você se arrepende de alguma coisa que fez e se pudesse refazer, teria... Olha, nessa questão de contratações, obviamente que esse tipo de análise aí, ela jamais eu vou torná-la pública, porque eu não atuo dessa forma, né? Jamais vou expor os profissionais com os quais eu trabalhei, os quais eu respeito muito, mas obviamente se você tem o histórico daquilo que você, ao chegar, você espera e não teve o rendimento, se pudesse voltar atrás, não o faria. Mas isso em menor escala, te afirmo, tá? Em relação às questões que você levantou de laterais, os nossos laterais, ou melhor dizendo, os laterais do Flamengo, corrigindo, sempre foram jogadores também disputados. Um vai jogar a Copa do Mundo, que é o caso do Trauco. O René mesmo, que chegou do esporte, era disputado por grandes equipes, vinha de 2 campeonatos brasileiros de forma muito regular. Do lado direito, o Pará foi titular e campeão por onde passou. O Rodinei foi um grande... Estou citando alguns que lá estão, né? Mas, obviamente, que quem trabalha nessa função e num clube como o Flamengo, você tem que buscar a excelência sempre. Talvez, em alguns momentos, a gente não tenha ido ao mercado de outra forma. Em relação aos zagueiros, acho que tem, no mínimo, 3 zagueiros experientes de bom nível. Claro que alguns deles... até que foram parte das críticas, né, numa idade um pouco mais avançada, mas eles sempre se revezaram, né, e tiveram atuações, eu acho que consistentes. O Flamengo sempre foi uma das defesas menos vazadas. E pudesse voltar atrás, eu acredito que nesse ano de 2017, talvez, deveríamos ter, né, o Flamengo ter optado, ou ter priorizado uma das competições. Né, porque em alguns momentos, porque é conceito do clube de disputar tudo em condições de vencer, talvez em alguma delas tenha faltado realmente priorizar um pouco mais com o objetivo de levantar esse título. E infelizmente o Flamengo chegou em todas, mas tanto no Campeonato Brasileiro, que classificou para Libertadores direto, mas ficou distante do título, e tanto Copa do Brasil e Sul-Americano. Talvez se tivesse preservado uma equipe, né, somente para uma determinada competição, poderia ter, mas isso passou, serve de aprendizado talvez no futuro para muitas competições simultâneas, como é o nosso calendário, principalmente no segundo semestre, acaba te induzindo a você querer ganhar tudo e no fim você acaba não... Tem 2 coisas que me chamam a atenção. Primeira coisa, o jogo que determinou a saída, que é aquela manifestação do vice-presidente a respeito da atuação do time, que era uma vergonha o time se comportar daquela forma, pode perder no futebol, mas não pode perder na vontade para ninguém. E a gente seguidamente viu o time jogar dessa forma. Muitas vezes a gente falou aqui, o time do Flamengo parece que joga, ganhar, perder, empatar é a mesma coisa, ganhou, perdeu, empatou é a mesma coisa. É uma sensação que passa. É uma sensação que não chega. Que é um time sem alma, como é que você via isso no vestiário? Um resort. É porque eu estava no dia a dia e eu não posso concordar com isso. Porque... Mas esse fator determinou a saída de vocês, É possível que sim, porque isso é uma mensagem, uma imagem, e quando repetido às vezes, ela se torna uma verdade, né? E eu teria aqui inúmeros outros exemplos de partidas, de jogos em que o Flamengo virou partidas, buscou empate. Eu tenho uma sequência aqui, o que fez chegar na final da Copa do Brasil, não sei se vocês lembram, venceu o Botafogo numa semifinal, um jogo também bastante emocionante. Chegar numa semifinal de Sul-Americana, tirando o Fluminense, empatando de forma já quase nos acréscimos. Foi vencer o time colombiano ano passado, dito por todos que seria o campeão da Sul-Americana, porque ninguém falava em Independiente, muito menos no Flamengo para uma final, e sim no Júnior de Barranquilla. O Flamengo foi lá e venceu os 2 jogos. Há poucos dias atrás de toda essa mudança, também
a vitória lá contra o Emelec, com 40 mil pessoas, num estádio totalmente adverso. Vamos ver os lances aí do jogo. Inclusive, e também fez uma virada. Ou seja, da mesma forma que se passou alguma sensação nesse sentido em alguns determinados jogos, passou-se também o contrário em outros tantos. E aí eu vou ter que concordar que talvez o que tenha dado margem para essa discussão tenha sido a oscilação da equipe, realmente, em algumas partidas ter se apresentado de uma forma e outras de outra. Talvez tenha faltado realmente essa regularidade. No jogo contra o Emelec, que nós estamos vendo aí, o Flamengo não jogou tudo isso bem. O Flamengo jogou 20 minutos bem, 25 minutos bem e mudou o placar. A entrada do garoto, o Vinícius, fez toda a diferença para mudar o placar. Claro, faz parte do elenco, a visão do treinador, tudo isso eu entendo. Agora, o que a minha visão, eu também discuto com você isso, para mim, quase sempre, o Flamengo em algumas partidas teve isso que você falou, mas a maioria do tempo. Tem que ter sempre. A maioria do tempo não teve. Tem que ter sempre. Para jogar no Flamengo, eu acho que tem que ser diferente, Rodrigo. Tem que ter esse coração, essa alma, essa determinação. Então, Rodrigo, só para completar isso aí, é jogador muito preocupado com o cabelo. Não, mas passar Gomex no cabelo, aparar a barba. Mano, essa realidade hoje, de que o atleta ele é realmente uma figura pública. Muito metrosexual, não é isso, né? Isso não é no Flamengo, né? Não é no Flamengo. Todo atleta hoje, ele sabe que ele é uma figura pública e tem que cuidar até mesmo da sua aparência. Isso não é algo que deva ser rotulado pelo Flamengo. E concordo no que diz respeito que sempre deve haver esse espírito, seja no Flamengo ou qualquer outra equipe, tá? Isso é o que nós sempre cobramos. Agora, não vão ver jamais assim esse tipo de cobrança, né, pública, porque não adianta eu vir aqui dizer que fazia isso, que fazia aquilo. Não é nem o momento, nem a hora para falar sobre isso. A gente comentava isso, acho que a gente vai chegar à questão do técnico daqui a pouco, né? Que é importante. Mas que a gente comentava aqui, às vezes, que faltava no Flamengo gente para dar bronca no vestiário, para gritar, né? A gente olhava para sua figura, que é um cara super educado, um cara super... Só isso que ele está falando, inclusive, quando eu fiz o Zico no Aqui com o Benji, foi a palavra ele mesmo falou isso, né? Ele usou um termo que foi o seguinte: falta alguém que dê esporro dentro de campo. E a gente não consegue ver de fora, né? A gente de fora vê esse perfil de comportamento em você, que é um cara... A tua função, inclusive, é outra. No presidente, que é um sujeito completamente educado, fala baixo e tal, não sei o quê. E a pergunta é, não falta uma pessoa assim no futebol, porque não precisa de um sujeito com essa função, essa... Ô, Flávio, então assim, eu volto a dizer, que uma coisa é o que se parece, outra que chega até vocês. Outra coisa é o que acontece. E há 15 anos nessa função, fora quase outros 15 como atleta profissional. E existem alguns princípios que a gente preserva, que as coisas, né, no vestiário elas fiquem lá dentro. Então jamais, por onde eu passei, e quem trabalhou comigo, faço questão que um dia você questione e pergunte, se tiver oportunidade, atletas e até técnicos, eles vão poder te dizer como é que é a forma que eu atuo. Só que eu não vou jamais me fazer valer da figura que, pelo menos para fora, vai lá, que vai dar o esporro, que vai dar o bel. Fora dali não. Fora dali não. Fora dali, para que eu tenha o respeito, porque eu fui atleta, para que eu tenha o respeito deles, dos comandados, existe uma forma de atuação para fora e outra para dentro. Ô, Rodrigo, o Mano vai te fazer a pergunta, tem pergunta do Twitter também. Não vou discutir a qualidade do cara, que jogava muita bola antes de viajar, depois nunca mais ouvi. Havia necessidade de contratar o Giovânio? Bom, o Giovânio ele veio realmente como uma grande oportunidade, né, por conta daquela limitação hoje que tem lá na China em relação aos estrangeiros, né, que antes caiu de 4 para 3. E nessa história existia a possibilidade dele retornar ao Brasil, tinham outros clubes interessados, a gente viu como realmente uma grande oportunidade justamente por isso, por ele ter muita qualidade. Na época ainda, teria mais uma opção de ataque, porque ele também faz tanto beirada como também consegue ser um segundo atacante. E assim, Benja, por mais que a gente até discuta que de repente poderia ter um número maior de jogadores no setor defensivo, o que não nos levou a trazer talvez sejam as boas oportunidades ou as boas opções que tínhamos naquele momento. Em contrapartida, do meio de campo para frente, tanto a vinda do Everton Ribeiro, quanto a vinda do próprio Giovânio no meio do ano,
que é outra discussão, né? Até para entendimento, eu falei já algumas vezes, mas é importante ressaltar. Você trazer um jogador de fora do país, normalmente você tem essa oportunidade na janela agora, de maio, junho. Terminam as competições, provavelmente alguns contratos também. Então a transferência, o retorno dele fica mais facilitado. Então até gostaria de repetir isso, porque às vezes o pessoal criticou muitas vezes o Flamengo. Por que não contratou em janeiro? Em janeiro é impossível você retirar um jogador desse nível, né? Pelo menos lá fora, no meio de uma competição, ou então ele é muito mais caro. Mas o Giovânio foi isso, foi realmente uma boa oportunidade e a gente sempre acompanhou o futebol dele. Se ele tiver oportunidades aí, talvez ele consiga realmente mostrar a qualidade que tem. Eu só queria retomar uma coisinha. O dia que o Flamengo botou um time reserva para jogar contra o Fluminense foi uma tragédia. Foi. Tomou de 4, não viu a cor da bola. O Fluminense lá em Cuiabá e rolou para priorizar uma competição. Aquilo, você disse agora, de repente priorizar uma coisa seria importante. Mas isso foi esse ano, né? E ele tá falando, você se referiu ao ano passado. Me referi a 2017. E esse ano, o que antecedeu esse jogo do Fluminense foi o jogo do River Plate, se não me engano. Da Libertadores. Da Libertadores. Foi um jogo, né, onde o Flamengo lamentavelmente teve que cumprir, ou ainda terá que cumprir agora com o Santa Fé ainda, né? Mais outro jogo. Dos 3 mandos, você ter 2 sem torcida, vocês que são acostumados a cobrir Libertadores, qual é a maior dificuldade de um clube, principalmente brasileiro? É você jogar, né, no outro país, com ambiente hostil, estádio cheio. O Flamengo, infelizmente, não terá isso. Mas fez um grande jogo contra o River, que infelizmente empatou 2 vezes. E a outra derrota no estadual, até para lembrar, também foi lá em Macaé, que antecedeu a viagem para o Equador, onde venceu o Emelec. Então foram as 2 em que, né, a comissão técnica e todos, né, optaram realmente por uma equipe mista e daqueles que não vinham jogando, e isso paga-se um preço. Mas logo a seguir os resultados da Libertadores, que era desde o início do ano a prioridade, né? O ano passado realmente foi um grande tropeço, realmente foi lastimável a participação, porque sair na primeira fase realmente isso repercute o ano todo, fica essa marca. E esse ano a prioridade sempre foi a Libertadores. Acho que o Flamengo está bem caminhando. O Flamengo é líder do grupo nesse momento da Libertadores. Foram 2 coisas vergonhosas, né? A eliminação da primeira fase do Flamengo passado foi uma vergonha. E esse ano o Flamengo não ser campeão carioca. Também o Flamengo não... Olha só, o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, foi a equipe que mais pontuou e perdeu um jogo para o Botafogo, que vocês acompanharam o jogo. Infelizmente não teve superioridade durante o jogo todo, mas boa parte do jogo teve, e o Botafogo teve a competência de fazer um gol, depois se defendeu bem. E o Flamengo jogava pelo empate, buscou, mas não conseguiu empatar o jogo para ir para a final. Mas, principalmente na primeira parte do campeonato estadual, mostrou a força que tinha. Infelizmente ficou fora. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Só com relação ainda ao comportamento, boa tarde, Rodrigo. Com relação ao comportamento da equipe do Flamengo, eu também fui um dos críticos aqui da postura de alguns jogadores com a camisa do Flamengo. Eu cito como exemplo aí o Everton Ribeiro e o Diego, justamente por serem os pilares, aí, os jogadores que você espera um pouco a mais. A gente não pode, num time que tem o Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro, tinha o Guerreiro antes do doping, uma série de jogadores renomados, ver o Paquetá brilhar. Nada contra o Paquetá, que é um garoto que tem muita qualidade, é um cara que tem personalidade, mas um elenco recheado de jogadores aí que são considerados estrelas. Você vê um Vinícius Júnior entrar e incendiar o jogo. Você vê um Paquetá no jogo contra o São Paulo no Pacaembu, chamando jogadores ali renomados para correr junto com ele para tentar abafar a marcação do São Paulo. E todo mundo acomodado dentro de campo, pelo menos essa é a leitura que eu faço. Eu acho que a torcida do Flamengo se revolta diante de circunstâncias como essas. Se a gente pegar os últimos treinadores do Flamengo, a gente vai falar de Oswaldo, de Muricy, de Zé Ricardo, a gente vai falar de Rueda, vai falar do Carpegiani. Nenhum desses jogadores inflamou o time como o Flamengo merecia. Principalmente esses treinadores. Principalmente esses últimos, diante do investimento que o Flamengo tem. Teve também durante esses anos. O Sormani, ele fala, mas era um elenco desequilibrado. Eu também acho que faltaram talvez algumas opções nas laterais. Pode ser, mas se a gente parar para ver o elenco do Grêmio, que é muito mais desequilibrado do que o Flamengo, com jogadores que muitas vezes aí estavam escanteados no mercado,
vieram pro Grêmio e conseguiram jogar muita bola. Até onde o treinador ele consegue motivar o elenco assim? Porque eu sou contra também o dirigente ter que descer e dar esporro. Eu acho que isso tem que partir do treinador. Até onde existe aí a pressão? E em cima disso, Rodrigo, eu tenho que falar um negócio, você tá aqui, mas eu tenho que falar. Eu cansei de falar, olha, já vi o Flamengo com um time ruim pra caramba na história. Muito time ruim. Mas eu nunca vi o Flamengo com um time, juro, posso estar errado. É um time morno. É um resort, velho. É um banho-maria. Não tem alma, não tem nada, cara. Não parece o Flamengo. Não, juro por Deus, é a sensação que passa. Então, ainda bem que é uma não sensação. Passa o Flamengo. Mas assim, eu tenho que dar o meu testemunho e aproveitar e responder a tua pergunta. Você até chegou a discutir com o Rafael Vaz naquele jogo contra o Santos na Vila Belmiro, não foi? Que era algo que não precisava e não deveria ter transpirado, né, para fora, porque eu não concordo com isso. Então, assim... Mas lembra, o que aconteceu? Tem gente que não lembra, o que aconteceu? Não, foi no nosso jogo da Copa do Brasil, né? Foram fatos ali após o jogo em que o Santos quase buscou uma virada, virou o jogo, porém, né, não conseguiu a classificação lá para... Era semi? Era semifinal. Para a semi, né? Aí você quebrou o pau com o Vaz? Ah, isso aí não tem que... Não era nem para ter transpirado isso aí, não vem ao caso. Não vem ao caso. Até porque o Rafael Vaz, ele sei que foi um dos tantos perseguidos aí no Flamengo, mas sempre que esteve ali teve uma postura profissional e sempre, acho que até... É emprestado lá no Chile. É emprestado na Universidade de Chile. E é óbvio que o treinador tem um papel importante, mas assim, volto a dizer a vocês, o elenco que o Flamengo tem, além de serem bons jogadores, são figuras de muito caráter, comprometidos e que sentem realmente, não a pressão em si, porque jogar ali, mas a necessidade de dar essa resposta através de títulos importantes. Isso eu posso afirmar, não é porque eu não estou mais lá não, que não reconheço isso, até porque fiz parte desse processo todo. Então, assim, são profissionais mesmo, na acepção da palavra, estão sentidos com tudo isso e não poder dar essa resposta. E aí que eu volto a dizer, existem detalhes que afastaram esse grupo, talvez, desse reconhecimento, né? Duas finais do ano passado que, infelizmente, não venceu. Talvez não estivéssemos, né, discutindo isso nesse momento. Em relação a essa questão de montagem de elenco, ela sempre é natural que fique sempre faltando um algo mais, fique faltando, de repente, como eu disse, mais opções dentro do elenco, mas dentro daquilo que foi possível, acho que a gente tentou buscar no mercado. E em relação aos jovens, mano, é o seguinte, esses atletas mais experientes, que eu te citaria desde Hever, Juan, Diego Alves, Everton Ribeiro, Júlio César agora, certamente ter esses no elenco e no time é que fazem muitas vezes a afirmação do Paquetá, do Vinícius, do próprio Viseu, lembrando que muitas das vezes quando você reúne todos eles juntos, que foram as poucas vezes que reuniu, não se teve o resultado, não se teve a performance, entendeu? Então você ter essa sustentação desses jogadores experientes é que possibilita uma afirmação do Lucas Paquetá o ano passado, né, que vem desde o ano passado, do próprio Vinícius Júnior, do Felipe Viseu quando foi chamado, isso para citar alguns. O Jorge lá atrás também, quando surgiu como lateral esquerdo, é o fato de você ter a equipe onde esses jogadores mais cascudos seguram esses jovens e não jogam para cima deles a responsabilidade de decidir. Mas quando você ouvia todo mundo falar, torcida, mídia, fala, pô, esse time não tem alma, esse time não tem vibração, esse time não tem sangue. Qual que é a tua reação, Rodrigo, vendo e ouvindo? Em cima disso, Rodrigo, andando aqui no Rio de Janeiro, a gente, o que mais tem é flamenguista, né? E eu já ouvi várias vezes o torcedor do Flamengo dizer o seguinte, precisa atrasar o salário. Esses caras ganham bem em dia. Eles não sabem o que é ter dificuldade. Bom, isso é um absurdo. Sim, claro. Isso é um absurdo. Mas o torcedor fala. Isso é um absurdo. Não, claro. É uma caricatura. É mostrar que esses caras precisam sofrer um pouco. Assim. A vida tá muito boa. Acho que o Flamengo precisa ser. O Flamengo é meio Corinthians, precisa ser mais maloca, mais sangue. Ô, Benjamin, eu acho que qualquer clube tem que fazer o certo, né? Uma coisa é o que o clube tem que fazer como modelo de gestão, como modelo até de conduta. E acho que inquestionável que o Flamengo fez e segue fazendo. Não vou entrar no mérito de mudança nem nada, mas sim de filosofia.
eu acredito que fazer o certo você aumenta e muito justamente esse tipo de situação, a responsabilidade para aqueles que são, né, os protagonistas. Mas eu acredito que, sinceramente, que o Flamengo, ao fazer o certo, tá também trilhando um caminho que é o ideal. Melhorou a sua infraestrutura em poucos anos, hoje não perde nada. E quando a gente fala aqui em infraestrutura no Rio de Janeiro, é como se isso fosse um grande diferencial, mas não, é só a recuperação de um tempo perdido, né? A verdade é essa. E isso, graças a Deus, não só o Flamengo, como os demais clubes aqui tem caminhado, tem despertado para isso. A questão realmente de não atrasar os seus compromissos, a primeira mensagem de credibilidade que você dá para o mercado é através disso que teve condições de trazer jogadores como os quais eu citei aqui, porque senão era aquela história, vai perder para outro clube, é uma disputa do mercado. E acho que ter bons profissionais, bons métodos, isso a gente tem, isso o Flamengo tem, e somado a isso também tem a torcida apaixonada, procurou aí se fazer uma solução alternativa com o estádio, né, na Ilha do Urubu, que infelizmente teve o episódio aí daquele temporal, né? Mas mesmo assim, no ano passado, o Flamengo teve quase 80% de aproveitamento, né, dentro da Ilha do Urubu no ano, ou seja, realmente o fato de ter diminuído as viagens, de ter encontrado um local em não tendo o Maracanã, que fique claro, acho que foi uma ótima solução. Então fez várias ações pro bem. Agora, cada vez que a equipe era acusada, qualquer um dos profissionais, seja o diretor, seja o presidente, o técnico, se sentia atingido. E vocês podem ter absoluta certeza que isso era recorrente, era conversa recorrente, Benja, lá dentro. De que forma você passar uma mensagem diferente do que essa? É através das conquistas? São através das conquistas? Que elas estiveram próximas em 2017 e não vieram? Porque hoje já, para um clube como está o Flamengo, as pequenas conquistas elas já não têm esse peso, essa importância, né? E tem que ser coisa que realmente marque. Infelizmente bateram na trave tanto a Copa do Brasil como a Sul-Americana, no ano que poderiam ter tido os títulos. E só complementando, ninguém ficava satisfeito com esse tipo de imagem, né? Porque realmente ninguém lá trabalhava para ter esse tipo de imagem externa. E como sempre se diz, né, no Brasil não basta você ser sério, você tem que parecer sério. A mesma coisa, não basta você ser um profissional competente, comprometido, você tem que parecer ser assim. Então talvez tenha faltado um pouquinho disso. Olha aqui, nós temos métodos, até não muito bacanas, de fazer você falar certas coisas. Então, se você não falar, você pode tomar porrada no ar, você pode tomar choque e o caramba. E eu vou ler muitas mensagens do Twitter. Eu estou usando meu celular, gente, porque acabou aqui a bateria do tablet. Tem muito. Ô Rodrigo, para os caras não falar, minha amiguinha não vai ler. Não vou ler. Ó, o André Arraes. 2016, a opinião dele, tá, Rodrigo? 2016, sem zagueiro. 2017, sem goleiro. 2018, sem laterais. Benja, pergunta pro Rodrigo Caetano, ele não acha um elenco desequilibrado? Mas eu não disse que ele é desequilibrado, eu não acho ele totalmente desequilibrado. Como é uma avaliação do torcedor e a gente tem que respeitar, assim como teve a avaliação de vocês, nós estamos avaliando qualidade, não é isso? Eu não vou dizer que não tem... Eu vou pegar a maior discussão de todas, né? Que é goleiro. E o próprio Alex foi execrado, né? Isso... Muralha. Ele terminou o ano de 2016 como jogador da seleção brasileira. Em 2017 retornou também Paulo Vitor, voltou de empréstimo com o Alex, depois que o Paulo Vitor acabou saindo e indo pro Grêmio. E como já tinha passado a janela de janeiro, o Flamengo foi lá e buscou o Diego Alves em meados de maio, junho. Infelizmente não pôde jogar os jogos da Copa do Brasil e foi aí que houve a queda de rendimento do Muralha, reconhecida também, né? Os laterais que nós tão criticados esse ano, né? Porque sempre tem que ter uma posição, né? Se você for ver no mercado, não estou aqui me isentando não, mas quem são talvez as grandes opções de laterais hoje, né? Dentro Marcos Rocha e Diogo Barbosa. O Palmeiras contratou.
talvez tenha tido condições financeiras para fazê-lo. O Corinthians trouxe o Sid Clay, que está jogando muito a bola, lateral esquerdo. Santos repatriou o Dodô. Eu não estou dizendo que não poderia ter sido contratado A, B ou C. Eu estou questionando só o seguinte: nós não temos em profusão esse grande número de opções, tanto que boa parte de alguns foram até adaptados na função, né? Você vê um zagueiro jogando na lateral, você vê muitas vezes um meio-campista jogando na lateral, e o entendimento era que os laterais do Flamengo, e que lá estão, são de bom nível também. Mas você contrata através aí de um pedido técnico ou você avalia também a situação dentro do mercado e fala, vou contratar porque eu acho que é uma boa possibilidade para o clube? Porque é complicado, só um parênteses na pergunta. É bom explicar. Não, só um parênteses na pergunta, Rodrigo, porque o Flamengo, na gestão do Bandeira de Melo, o Carpegiani foi o 12º treinador que passou dentro do cargo ali de treinador na equipe do Flamengo. Dá uma média de 5 meses e meio a 6 meses aí a permanência do treinador. Então como é que você capta talvez aí um pedido, ou você aceita um pedido de um treinador, que possivelmente na virada do semestre ele já não será mais o técnico? Não, é difícil. Obviamente é difícil. Isso ocorre quando o técnico também detecta uma necessidade, né, técnica dentro do elenco, ou de melhoria de qualidade dentro do elenco. E aí você vai no mercado, ou ele já fala um determinado nome, ou então o clube apresenta para ele as opções. Isso é feito sistematicamente. Não é também... E o inverso acontece quando surge uma grande oportunidade. O que você acha? Temos essa oportunidade de melhoria, você acha que é excesso, não é? Ou compõe? Tudo é feito dessa forma. Você estava negociando a troca do William Arão com o Santos pelo Zeca? Não, diferente. Desde o início do ano já vinha uma conversa sobre a questão do Zeca. Todos vocês sabem, o Flamengo realmente tinha um acordo com o atleta, depois ficou impedido de executar esse acordo, né, por conta das questões. Houve um receio por parte do departamento jurídico do Flamengo? Sim, não, houve a instrução para não ir adiante. Não contratar. Não ir adiante. Depois disso, houve uma retomada de conversas, né, no sentido, mas aí essa questão de troca por um nome do Flamengo é muito mais também pela intenção do Santos. Né? Não foi o Flamengo que foi lá oferecer a B ou C. O Milharão? Não, um dos jogadores que eles, na época, tinham como intenção era o William. Mas isso foi recente agora. O Rodrigo Caetano. Você acha que a gente não fuça a vida dos outros? Não me olha torto, não. Fala aí. Estaria você, Rodrigo Caetano, voltando ao Vasco? Você, verdade que já teve uma ligação? Porque é verdade que o Alexandre Campelo é teu brother. Você é até padrinho de casamento dele? É verdade essa história? E que ele já ligou e falou, aí parceiro, volta aí, ou não? Não, isso, pelo amor de Deus, não. Primeiro que... Por que, pelo amor de Deus, não quer saber de voltar? Não, nada a ver com o Vasco, não. Tô falando por conta dessas ilações do Benja. Você não é brother dele, que nem os caras falam? Vou explicar. Vamos começar do princípio. Primeiro que o Vasco tem lá profissionais hoje na função, né? Tem o Pelaipe, né? Tem o Pelaipe, tem o Nilton Dumont, que é o Chumbinho. 2 pessoas, além de profissionais capacitados, que eu conheço muito bem. Tenho, assim, uma ótima relação com o Alexandre Campelo, que trabalhou comigo na época. Ele era médico quando eu estive no Vasco. A gente tem uma relação realmente de amizade desde então. E o fato dele ter se tornado presidente veio a afastar essa relação, obviamente, porque eu, como diretor do Flamengo e ele como presidente do Vasco, há de convir que era difícil para jantar junto. Conviver. Outras tantas pessoas que hoje fazem parte da diretoria. Você é padrinho do casamento dele mesmo ou também não é verdade isso? Verdade. Verdade. E por conta de que ele era um médico, lembrando, ele era o médico do Vasco na época, e tínhamos, assim, eu sempre tive uma ótima relação também com o Vasco da Gama e um respeito muito grande, até porque não tenha nenhuma outra interpretação. E por todas as diretorias que lá passaram, inclusive desde a época do Roberto, do presidente Eurico, também do pessoal do Júlio Branco, ou seja, fiquei 4 anos lá e acaba que esse período todo você acaba convivendo com muitas pessoas. Mas nesse momento essa possibilidade ela não existe pelos motivos que eu já te falei. Dinheiro? Não.
Ano passado, ano passado o São Paulo te procurou? Não, Benja, eu vou generalizar isso. Não procurou. Generalizar. O que até começou o debate aqui todo foi que, em relação à saída, né? Essa época do ano, com os estaduais, com os trabalhos já em andamento, é uma situação que ela é difícil para o profissional, né? Não falo só por mim, não. Estou falando pelos técnicos, pelos profissionais que saíram lá junto, né? O Jaime, o Moser, o próprio Martorelli. E se alguma mudança ela já estivesse, né, na mente do Flamengo, aí sim era uma coisa que, na minha visão, deveria ter talvez acontecido em dezembro. E não. Mas vai cair naquilo que a gente falou. Foi aquele, foi a eliminação para o Botafogo. Aquela eliminação para o Botafogo, da forma como aconteceu. Detonou o processo. E o processo todo acabou sendo implodido naquele momento. E como há eleição no final do ano. Ninguém está diminuindo a importância da eliminação para o Botafogo. Não. Porque um clube como o Flamengo ele tem que entrar para ganhar tudo, como nós falamos. Em alguns momentos, talvez esse ganhar tudo tenha afastado o Flamengo de ganhar um grande título. Às vezes, quando é melhor explicar isso, se é a intenção da diretoria e focar numa situação, é melhor que ela explique para o torcedor. Não, mas, gente, vamos focar a Libertadores, vamos focar a Sul-Americana. Deixa eu só falar, nós temos só 3 minutos de programa. Então vamos fazer um ping-pong rápido? Só para complementar, porque desde que entrou o ano, e por conta exatamente daquela eliminação do ano passado, a prioridade foi dita para todos, e foi passada para todos, que era realmente chegar o mais longe possível na Libertadores, num grupo que é realmente um grupo dificílimo, e acho que o Flamengo está bem encaminhado e tenho certeza que vai conseguir classificar. Vamos fazer o seguinte, cada um faz uma pergunta rápida e o Rodrigo Caetano responde rápido. Aquilo que você queria perguntar, ele vai ter que falar. Talvez sim ou não. Vai. Campeonato Brasileiro, você estará trabalhando em qual estado? Pô, mano, não sei ainda. Por enquanto, espero poder estar trabalhando. O Santos não tem diretor de futebol. Espero poder te perguntar. O Santos já te procurou? Não tive nenhum contato oficial de nenhum clube. Faz uma pergunta. Com a sua visão de Flamengo, Barbieri é a principal opção nesse momento? Boa. Pascoal, eu acho que deve ser a tendência. Eu estou falando a minha visão, né? Deve ser a tendência de momento e automaticamente, certamente vão esperar aí o desenrolar dos resultados, como em qualquer lugar. Chance do Cuca e do Leonardo, 0? Eu não. Não. Mas ele teve lá até pouco tempo. Mas enquanto eu estive com o Carpegiani, né? Então essa possibilidade, ela não era ventilado nenhum outro nome senão o dele, né? Sabendo, Rodrigo, que o Rueda estava negociando, que a chance dele era muito grande de sair para a seleção do Chile, por que o Flamengo demorou tanto para tomar uma decisão em relação ao técnico, tanto que teve que pegar um técnico que foi contratado para ser diretor? Porque o Flamengo o contrato previa uma multa rescisória que não era pouca para ambos os lados. E todas as vezes que questionado o Rueda, por mim inclusive, e que até uma vez foi dito aqui inclusive que esse contato não existia, eu quero que fique claro que eu falava com ele praticamente todos os dias e pedia uma posição oficial, que ele não dava uma posição oficial. Então, ou o Flamengo demitia e pagava em torno de 3 milhões de reais, ou tinha que aguardar uma posição dele. Esse talvez tenha sido o problema. Mas não tinha a solução de acordo amigável, porque ele sempre dizia, eu não tenho proposta, eu não tenho nada. Ele foi legal pra caramba, o Lorde, que o senhor fala. Por isso que eu disse que ele andou pro Flamengo. A minha rapidinha. O Carpegiani era o plano B pra ser treinador do Flamengo? No caso do Rueda, não... Isso. Porque você tinha tentado o Abelão. Ele era o plano B? Era. Ele vinha para uma comissão técnica do Flamengo, que a ideia era ter uma pessoa identificada com a experiência, que pudesse ser também uma sustentação para o próprio Rueda, que vinha de um outro país. Essa era a ideia. Pelos bons trabalhos que ele tinha realizado, principalmente no Bahia, que tinha quase classificado a equipe a Libertadores, pela experiência, conhecimento de Flamengo, naquele momento não se viu um nome melhor do que o dele para tocar a equipe. Último, a tua cabeça foi a prêmio por pressão política? O Bandeira te demitiu contra a vontade dele? Difícil saber, bem, difícil saber. O presidente sempre foi um apoiador dos profissionais no clube, a gente sabe que esse é um ano de eleição no Flamengo, ou seja, e como eu não sou político, eu sou profissional, eu nunca entrei nessa esfera,
mas é bom que realmente os dirigentes estatutários compreendam melhor o que é a nossa função, né? Nós somos uma ferramenta, né, profissionais, seja o gerente, o diretor, o próprio coordenador técnico, uma ferramenta a mais para a melhor tomada de decisão deles. É para isso que existimos e não para substituir a figura do dirigente estatutário, como às vezes somos mal interpretados. Agora você acabou com o mano. Rodrigo Caetano, obrigado, legal. Sucesso para você, boa sorte. Espero poder entrevistar você em breve num outro grande clube do futebol brasileiro, porque qualidade você tem, tá bom? Obrigado vocês todos aí pelo carinho, pela oportunidade e o espaço aqui de esclarecer. A porta está sempre aberta. Obrigado. Ó, só vou te dar uma dica. Mentira. Se por acaso você for parar no Santos... Ah lá. Troca, eu não tô falando nada. Não, eu não, mané. Troca o número do celular. Depois te falo fora do ar, não? A tua vida vai ficar um inferno, vai ou não vai? Mais ou menos. Amanhã estamos de volta, 12h45, Fox Sports Rádio. Agora tem Fox Sports de primeira, com a Daniela Boaventura, tá bom? Amanhã estamos de volta. Tchau, gente. Valeu, Rodrigo Caetano.